Vamos lá continuar aqui os nossos estudos nessa parte de fundamentos da web e nos últimos vídeos a gente focou no HTML, montamos a nossa página de cadastro e listagem de cursos e a página acabou ficando feia porque não é o objetivo do HTML, né, cuidar dessa parte visual. E nesse vídeo a gente vai começar a aprender o tal do CSS para deixar a nossa página um pouco mais agradável. Bora lá? Boas-vindas ao canal do Javão, eu sou o Rodrigo e a gente continua aqui os nossos estudos com HTML, CSS, JavaScript, protocolo HTTP e os fundamentos da web. Então no vídeo anterior nós paramos com essa página desse jeito aqui, então estou com ela aberta no navegador e é similar àquele nosso projeto que tínhamos feito com Java Desktop, estamos fazendo essa migração para web. E a gente já tem a parte do conteúdo da página, então é um formulário e embaixo do formulário uma tabela listando os registros. Aí, claro, né? Como a gente não tem nada dinâmico aqui, são informações que estão fixas na página, dentro do HTML, mas depois a gente vai cuidar dessa parte para deixar dinâmico isso daqui, carregando no banco de dados e ficando mais próximo do mundo real. Beleza? E aí a gente fechou a parte do HTML. E aí, reforçando, né, HTML cuida da parte do conteúdo, da semântica e da acessibilidade desse conteúdo. Não é foco do HTML o visual, a apresentação desse conteúdo. E como eu mencionei nos vídeos anteriores, a página tá aqui, tá tudo certinho com o conteúdo, só que ela fica bem feia, né? Fica bem tosca essa página padrão. E aí, quando a gente não coloca nenhum CSS, não escreve um código para cuidar dessa parte visual, o próprio navegador ele cuida um pouquinho disso, ele já tem um CSS pronto. Então, por exemplo, aqui nesse título, cadastro de cursos, isso é uma tag H1 que eu coloquei no HTML. E o CSS, o navegador ele tem um CSS e ele deixa em negrito com a fonte um pouquinho maior. Isso é do próprio navegador. Só que é aquele problema, né? Cada navegador pode ter uma regra visual distinta. Então, se eu abrir isso daqui num outro navegador, pode ser que saia um pouquinho diferente. E nem sempre o CSS do navegador vai me atender. Então, eu quero personalizar, eu quero deixar essa página com um visual que eu prefira, que eu consiga controlar e que seja independente do navegador. Então, para isso, a gente precisa usar o tal do CSS, que é uma nova tecnologia que a gente vai aprender. Nesse vídeo de hoje a gente começa a implementar um pouquinho aí, aprender como que funciona esse tal de CSS. Então vamos lá. Vamos voltar aqui para o Visual Studio Code. Então o nosso projeto, né, tá aqui a pastinha do projeto, só tem um único arquivo, que é a página cursos.html. E agora a gente vai começar a trabalhar com esse tal de CSS. Vamos ver como que funciona. Então deixa eu esconder aqui esse explorador para deixar o código um pouquinho maior. E aí vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a página no navegador. Primeira coisa que eu quero fazer, ó, só para a gente começar a brincar aqui com esse tal de CSS. Esse título, cadastro de cursos. Então, como eu havia mencionado, né, para a gente mexer na parte visual de apresentação, como por exemplo, eu quero trocar a cor, quero trocar a fonte, o tipo da fonte, o tamanho, aumentar, diminuir, colocar uma imagem de fundo, melhorar o espaçamento, centralizar um elemento, fazer um elemento que está do lado e para baixo. Enfim, qualquer mudança visual, quem cuida disso é o tal do CSS. Então vamos começar a entender onde que ele se encaixa e como que ele se encaixa aqui no HTML dentro de uma página web. Então, por exemplo, vou pegar o H1 aqui de exemplo. Então, eu tenho esse H1, que é o título principal da página, tenho esse texto aqui, cadastro de curso. Então eu quero fazer algumas mudanças visuais. Por exemplo, eu quero centralizar esse título na página. Eu não quero que ele fique alinhado à esquerda, eu quero que ele fique centralizado na página e eu quero também trocar a cor do texto. Tá? Essa cor preta por padrão, mas eu quero trocar para, sei lá, um azul. Então, são duas mudanças visuais. Trocar a cor e centralizar o elemento na página. Então, quem cuida disso é o tal do CSS e vamos ver lá no código como que a gente faz para implementar essa lógica aí usando esse tal de CSS. Então, o CSS ele tem várias formas, existem várias maneiras da gente aplicar o CSS dentro de uma página HTML. Eu vou mostrar algumas delas e vou discutindo ali as desvantagens e os problemas até a gente chegar na abordagem que é a mais recomendada. Então, a maneira mais fácil, mais simples e mais direta é ir diretamente na tag que a gente quer mexer. Então, eu achei aqui, o meu H1 está na minha linha 23. Não é essa tag que eu quero fazer a manipulação? Então, eu vou lá direto na tag H1 e aqui, antes de colocar o símbolo do maior que,
na abertura da tag, lembra que toda tag tem uns atributos? A gente viu o atributo ID, a gente viu o for do label, e aí toda tag HTML ela tem alguns atributos que são padrão, que todas as tags vão possuir esse atributo. E um deles é o atributo que se chama style, que seria estilo em inglês. Então, nesse atributo style, a gente pode passar aqui, né, depois do símbolo de igual e entre as aspas duplas, qual é o estilo visual que a gente quer aplicar nesta tag. E esse style, o que eu passo aqui entre as aspas, é um código CSS. Então basta a gente passar o código que siga a sintaxe do CSS. Como que funciona o CSS? Como que funciona essa sintaxe do CSS? O CSS, ele é feito baseado em propriedades. Eu tenho uma propriedade que faz alguma coisa e eu passo um valor para essa propriedade. Então, pensa no CSS dessa forma. Ele tem uma infinidade de propriedades, cada uma muda uma coisa específica de visual e eu posso aplicar um ou outros valores para essas propriedades. Então, ele funciona dessa forma. Então, eu tenho que saber qual é o nome da propriedade que eu quero mudar e eu vou passar um valor para essa propriedade, que é o valor que eu quero fazer a alteração. Então, no caso do meu H1, o que eu quero mudar no visual? Eu quero centralizar. Qual que é a propriedade do CSS que serve para centralizar? No caso de texto, existe uma propriedade que se chama text. Percebe que aqui no Visual Studio Code, ele até completa para mim, ó, ele tem um autocomplete aqui. Geralmente as IDEs elas têm esse autocomplete. E ele até já sugeriu aqui, ó, eu comecei a digitar text, e aí tem um monte de propriedades, ó, text align, text decoration, text transform, text overflow, tem um monte de propriedades do CSS. Então, aqui vem fazer essa comparação com o HTML, né? O HTML tem dezenas de tags, cada uma para um tipo de conteúdo. O CSS ele tem dezenas, centenas de propriedades. Cada uma delas vai mexer em alguma coisa do visual do elemento onde eu estou aplicando essa propriedade. Beleza? Aqui eu quero é a text align. Ó. Text align, e como é que eu passo o valor? Não é com igual, é com 2 pontos. Então, a sintaxe do código CSS é essa. Nome da propriedade, 2 pontos, o valor que eu quero aplicar nessa propriedade. Então percebe que ele completa aqui para mim também. Ó. A propriedade textAlign, ela aceita alguns valores. Tem o center, tem o end, justify, left, right, start. Então é relacionada com essa propriedade. O que eu quero é center. Eu quero centralizar. Então text-align, 2 pontos, o valor center. Então aqui eu não posso digitar qualquer valor, tipo 1, 2, 3. Não faz sentido isso. Então, cada propriedade do CSS tem valores específicos que a gente pode aplicar. Então, e tem um ponto e vírgula aqui para encerrar essa propriedade. Será que já funcionou isso daqui? Salvei, dei um Ctrl S, dei um Alt Tab para voltar para o navegador e perceba que ele centralizou. Então, olha só que legal. Acabamos de aprender a aplicar um CSS de maneira bem simples, bem fácil e bem rápida. Eu vou na tag diretamente que eu quero mexer, coloco a propriedade, o atributo style nessa tag e dentro das aspas do atributo style eu passo a propriedade e o valor que eu quero aplicar seguindo aí as regras do CSS. Então, bem simples. Mas como eu havia mencionado, são 2 coisas que eu quero mudar. A primeira eu já mudei, centralizei. A segunda eu quero trocar a cor. Eu quero que a cor seja um azul, por exemplo. Então, vamos lá. Então, percebe que aqui tem um ponto e vírgula? Significa que eu posso passar outras propriedades. Então, antes de fechar as aspas do atributo style, depois ali do ponto e vírgula, que é, já terminei de colocar o valor no text align, que é center, ponto e vírgula, posso passar outra propriedade do CSS. A propriedade que muda a cor é a color. E aí é a mesma coisa, nome da propriedade, que é color, 2 pontos, o valor, ponto e vírgula. E essa é a sintaxe do CSS. Nome da propriedade, 2 pontos, valor, ponto e vírgula. Quer aplicar outra? Nome da propriedade, 2 pontos, o valor, ponto e vírgula, e aí vai. Então, cada propriedade tem um nome, que é específico, tem os 2 pontos, e o que vem depois dos 2 pontos é o valor que eu quero associar e um ponto e vírgula no final, e aí eu posso concatenar e encadear várias propriedades distintas. Então é assim que funciona o CSS. É uma sintaxe bem simples, da mesma forma que é o HTML. Beleza? Só que aí agora, no color, percebe que não é mais center, left, right. Porque agora eu não estou falando de alinhamento de texto, eu estou falando de cor. Como que eu passo uma cor no CSS? Tem várias formas de passar uma cor. Eu posso passar o nome dela em inglês. Então, por exemplo, blue.
Aí tem blue violet, tem um monte de cores. Ele até sugeriu para mim aqui, ó, depois que eu coloquei o color 2 pontos, e aí ele sugere aqui um monte de propriedades. E aí eu posso escolher uma. Vamos lá, color blue. Beleza, ponto e vírgula, salvei, voltei para o navegador, olha lá, ficou um azul bem forte aqui, bem ridículo, mas só para mostrar esse exemplo. Então consegui, mudei o visual da minha tag H1, do meu título principal da página, deixei ele centralizado e com a cor do texto azul. Isso é o CSS que faz. E essa é uma das formas que a gente tem de aplicar o CSS numa página HTML. A gente vai lá na tag diretamente que a gente quer mexer, coloca a propriedade style e taca ali o CSS, que são as propriedades separadas por ponto e vírgula e seguindo a sintaxe. Nome da propriedade, 2 pontos e o valor. Cada propriedade tem os seus possíveis valores que você pode passar. Ok? No caso de propriedades de cor, essas propriedades de cor, a gente pode passar o nome da cor diretamente. Só que aí, pô, blue, né? Aí fica esse azul aqui. Pô, eu queria o azul um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro e tal. Tem outros nomes aqui, né, em inglês, mas existem outras abordagens para a gente trocar uma cor no CSS. Tem essa que é o nome direto em inglês, mas tem outras maneiras da gente mudar. Uma delas é usando a notação RGB. Então eu posso passar aqui, ó, a palavra RGB, abre e fecha parênteses. E aí RGB é uma abreviação para Red, Green e Blue. Vermelho, verde e azul. E eu posso passar aqui entre os parênteses os 3 valores. O quanto que eu quero de vermelho, vírgula, o quanto que eu quero de verde, vírgula, o quanto que eu quero de azul. E aí os valores, eles variam de 0 a 255. 0 seria nada, 255 seria o máximo. Então se eu passar aqui, por exemplo, 0,0,0, eu estou dizendo que eu quero 0 de vermelho, 0 de verde e 0 de azul. E aí isso vai resultar na cor preta. Então percebe, ficou um preto aqui. Se eu colocar, por exemplo, 255, que é o máximo de vermelho, mais 0 de verde e 0 de azul, aí vai ficar vermelho totalmente. Então eu posso fazer a combinação que eu quiser aqui e chegar na tonalidade de cor que eu quiser. Então vamos imaginar que eu quero, sei lá, 100 de vermelho, 80 de verde e 190 de azul. Aí sai um azul, só que um azul um pouquinho mais escuro, meio pro roxo, enfim. Então percebe? Essa é uma outra anotação que a gente consegue passar ali uma cor, só que usando esse formato aí do tal do RGB, e aí eu tenho essas combinações. Aí você combina verde com azul e vermelho e você chega em qualquer cor possível, sendo que tem a variação aí, né? E aqui o Visual Studio Code, ele até nos ajuda aqui. Se a gente clica no RGB, ele abre uma pop-upzinha onde a gente pode até, ó, selecionar de maneira visual e ele já aplica os números, ó. Então, eu quero esse azul aqui, é um azul um pouquinho claro, ó. Percebe que ele já colocou ali, ó. Ó, esse que você escolheu aí nessa tela, ó, é 50 para vermelho, 26 para verde, 160 para azul. Então você consegue ir mudando aqui, chegando na tonalidade que você desejar, e ele já troca sozinho aqui, ó. Então as ideias, elas facilitam a nossa vida, né? Quando a gente quer mexer com esse tipo de sintaxe aqui com HTML, CSS. Então facilita bastante aqui. No caso do Visual Studio Code, já é integrado aqui, ele já detecta que isso é um código CSS, detecta que isso é um RGB e ele tem esse plugin que ele mostra essa pop-up, eu consigo controlar aí o nível de cor que eu quero. Bem legal, né? Beleza? Uma outra abordagem que tem para a gente trocar cor é usando uma notação hexadecimal, que é, em vez de passar a palavra RGB, você passa aqui o jogo da velha, e aí você passa aqui, é a mesma coisa do RGB, só que em vez de ser os valores de 0 a 255, é em hexadecimal. Então tem 2 dígitos para o vermelho, 2 dígitos para o verde e 2 dígitos para o azul. Sendo que agora vai de 0 até F. Então 00 seria o mínimo, FF seria o máximo. Aí é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Então tem essa faixa aí, ó. E aí a mesma coisa aqui, ó. Os 2 primeiros dígitos é para vermelho, os 2 segundos é para verde e os 2 últimos para azul. Então eu coloquei FF aqui, eu coloquei o máximo de verde, então deu uma cor verde aqui, né? Coloquei 0, né, sem nada de vermelho, o máximo de verde um pouquinho, 44, um pouquinho de azul. E aí a mesma coisa,
o Visual Studio Code, ó, ele também abre uma paleta para eu escolher a cor e conforme eu vou selecionando, ele vai trocando o valor para RGB. E aí eu posso ir clicando aqui em cima, ele troca, ó, tem até uma outra aqui, ó, HSL, ó, que eu posso passar o valor em percentual, tem um HWB, tem várias maneiras para a gente mexer com cor. Cor é um negócio meio complexo aqui no CSS, tem várias abordagens distintas, então já vai sabendo aí que lidar com cor é um pouquinho complicado. Beleza? Vou deixar esse azul aqui que eu escolhi agora. Ficou um azul um pouquinho claro. Beleza. Então tá aí. Pronto. Então coloquei o meu CSS. Beleza? E isso é o CSS. É assim que funciona o CSS. Propriedade, valor, ponto e vírgula. Propriedade, valor, ponto e vírgula. Eu posso colocar quantas propriedades eu quiser do CSS. Eu só preciso, claro, né, saber qual é o nome da propriedade e qual é o valor que eu posso passar para aquela propriedade. E aí está a dificuldade, digamos assim, do CSS. Uma das dificuldades do CSS, daqui a pouco eu vou falar a segunda. Uma das dificuldades do CSS é que tem zilhões de propriedades. E cada uma aceita valores distintos. Então, como é que eu mudo o espaçamento mesmo? É a propriedade X. E aí, às vezes, tem a propriedade A, B, C, D para fazer a mesma coisa. E aí, qual que eu uso? Aí você vai ter que pesquisar e entender. A propriedade A, ela muda desse jeito. A B muda desse outro jeito aqui um pouquinho diferente. Então essa é a dificuldade, você conhecer todas as propriedades do CSS e saber, para essa propriedade, como que eu passo o valor. Para essa você passa o valor assim, ó, em número. Para essa você passa assim, ó, em RGB. Para essa você tem os valores específicos, pré-determinados. Então são muitas propriedades do CSS e cada propriedade tem a sua forma de passar o valor. Então essa é uma das dificuldades do CSS, você conhecer esse universo aí de maneiras, né, de você passar aí, né, as propriedades de acordo com o que você quer fazer no visual da página. Beleza? Então vamos lá, voltar para o código. Então percebe que o CSS é bem tranquilo de usar aqui na página? Bem simples. Porém, essa forma que eu mostrei é a mais fácil, é a mais rápida, mas é a pior e a menos recomendada possível. Geralmente é assim no mundo da programação. Existem várias formas de fazer, a mais fácil e rápida geralmente é a menos recomendada porque tem alguma pegadinha, tem algum tipo de problema. Qual que é o problema da gente usar o CSS dessa forma aqui? Tem alguns problemas. Primeiro, você acaba misturando HTML com CSS. Então eu tô na tag HTML e no meio da tag HTML eu começo a passar o CSS aqui e aí começa a misturar HTML e CSS tudo junto, tudo na mesma tag, fica um pouquinho confuso e para dar manutenção nesse código, né? Pensa que eu vou ter zilhões de tags nessa minha página e cada uma vai ter um CSS distinto, vai começar a ficar complexo quando essa página ficar maior. Então essa é um dos problemas da gente usar essa abordagem. E segundo, porque eu não tenho reaproveitamento. E se eu tiver uma outra tag, geralmente não faz sentido ter duas tags H1 na página, mas imagina que tem outras tags e eu quero usar esse mesmo CSS aqui. Ó. Vou até simular. Ó. Imagina que nesse meu label aqui, ó, eu também quero deixar centralizado e com essa mesma cor azul. Eu ia ter que copiar essa propriedade style e colar nessa tag label. E aí, copiei e colei código. Lembra, eu sempre falo isso, né? Nas playlists de Java eu sempre falei isso. Copiou, colou código, tem código duplicado, isso é um problema para você. Você vai ter que dar manutenção, se um dia mudar a regra, você tem que lembrar que não é só um lugar que você tem que mudar. Tem que mudar em todos os lugares que estiverem duplicados. Então, sempre que você tiver um código duplicado, tem algo errado, já liga um sinal de alerta e tem como você evitar essa duplicação. Tem alguma técnica que te ajuda a evitar essa duplicação. Beleza? Então esse é um problema aí da gente duplicar código. Beleza? De usar o CSS dessa forma aqui no style. A gente acaba duplicando o código. Então, a gente não vai fazer assim. Então eu vou apagar essa tag style. Isso era só um jeito antigo. Lá antigamente, no início da internet, era assim que era feito. E talvez você um dia esbarre numa página HTML e encontre um código CSS assim na tag style diretamente na tag HTML. Então, se você se esbarrar com esse tipo de código, pode ser comum, né? Antigamente era mega comum, mas saiba que essa não é uma boa prática. Beleza? Então, apaguei, voltei lá para o jeito padrão, ó, meu H1 aqui na página voltou, né? Não está mais centralizado e nem em azul. Então, qual seria uma outra forma de aplicar o código CSS que não seja diretamente na tag HTML? Tem uma segunda maneira de aplicar o CSS que eu vou te mostrar.
A gente pode ir lá na tag head da nossa página. Lembra que a tag head serve para fazer configurações? Então, a gente configurou aqui o char7 para ele detectar os acentos, né, do Brasil, cedilha, tio. Tem aquela tag meta, viewport, para a gente configurar aqui que a nossa página vai ser responsiva. Se eu acessar do celular, de um tablet, a página vai ter ela vai se adaptar, né, se eu tiver um CSS que adapta, né? Tem a tag title, que é o título que aparece na aba do navegador. E dentro da tag head existem outras tags que a gente pode usar para fazer configurações. Dentre elas, a tag style. Então existe, além da propriedade style, dentro das tags do HTML, existe a tag style que a gente coloca dentro da tag head. E essa tag style serve para delimitar, né, de maneira isolada das tags HTML o CSS. Então aquele CSS, em vez de eu deixar na tag, dentro da própria tag H1, por exemplo, eu coloco as propriedades aqui, ó, na tag style dentro do head. Então lá no head fica o meu CSS separado das tags que estão dentro do body. Essa é uma outra abordagem. Então eu vou trazer para cá, ó, o text -align, center, ponto e vírgula, e o outro era o color, RGB, e eu esqueci, eu copiei? Ah, eu copiei. Então vou trazer para cá, copiei. Só que aí sem a tag e as aspas. Só assim, ó. Text align center, ponto e vírgula, color, RGB, os 3 valores, fechou os parênteses, ponto e vírgula. Aí só para facilitar a visualização, você pode deixar cada propriedade numa linha separada. Não é obrigatório, mas facilita um pouquinho a visualização quando a gente está trabalhando com CSS. Então cada propriedade fica numa linha, beleza? Só que aí não basta a gente apenas fazer isso. Aqui tem um probleminha, ó. Até o Visual Studio Code ele tá me dando um erro aqui, ó. Ele tá pintou de vermelho os 2 pontos aqui, tanto do color quanto do text align. Ele tá falando, olha, está esperando um abre-chaves aqui que tá faltando. Aqui a gente tem um problema. Aqui eu abri a tag style e eu falei, olha, eu quero definir 2 propriedades CSS, text align center e essa cor aqui RGB. Beleza. Mas para qual tag que eu quero aplicar isso daqui? Aqui eu não disse para qual tag. Antes o navegador sabia onde ele ia aplicar, porque era dentro da própria tag H1 que eu passava o atributo style. Então ele sabia que essas propriedades CSS é na tag H1, porque era dentro da própria tag H1. Só que agora eu estou dentro de uma tag style lá no head. Eu não estou dizendo aqui qual é a tag do HTML que é para aplicar essas 2 propriedades. Então, com essa segunda abordagem, definir o CSS dessa forma, não basta a gente simplesmente deixar solto aqui as propriedades do CSS. Ele precisa saber em qual tag que ele vai aplicar, que ele vai jogar essas 2 propriedades. Então por isso que ele falou que estava faltando umas chaves aqui. Eu tenho que dizer para ele, ó, colocando entre abre chaves e fecha chaves. As chaves é como se fosse um bloco que eu estou delimitando todas as propriedades. Só que ainda assim, eu estou colocando num bloco, mas eu não disse em qual tag que eu vou aplicar. Como que eu falo para ele em qual tag que eu vou aplicar? Antes de abrir as chaves, eu posso passar o nome da tag HTML. Ó. Então eu posso fazer dessa forma aqui. Ó. Tag H1, abre chaves, fechei chaves lá no final. Tudo que tiver dentro dessas chaves, dentro desse bloco, todas as propriedades CSS que estiverem aqui nesse bloco, vão ser aplicadas à tag H1. Será que deu certo? Voltei para o navegador e perceba, deu certo. Ó. O H1 apenas está centralizado. Então, às vezes eu dou Ctrl S aqui no automático no navegador, ele tenta salvar no meu computador. Mas vamos lá. Então percebe? Essa é a segunda forma de você aplicar o CSS. Você coloca a tag style dentro do head, só que aí agora as propriedades elas vão precisar ficar agrupadas dentro de chaves e antes da chave vem um negócio que é chamado de seletor. Então isso daqui é um seletor. O seletor é para dizer, ele até, ó, se eu passar o mouse aqui, ó, seletor specificity, eu estou falando, olha, isso é um seletor. É para quem eu vou aplicar essas propriedades que estão delimitadas dentro dessas chaves. Então eu tenho que passar um seletor. Lá, quando eu uso dentro da própria tag HTML, não tem o seletor, porque não precisa. Se eu estou dentro da tag, é óbvio que é a própria tag que vai sofrer, né, a aplicação dessas propriedades do CSS. Mas como eu estou fora da tag agora, o seletor é que vai me dizer para quem que eu vou aplicar essas propriedades.
beleza? E aqui eu posso passar o seletor de tag, o nome da tag HTML, beleza? Tem outros seletores que daqui a pouco eu mostro para vocês, beleza? E aí eu posso ter múltiplos seletores, ó. Para o H1 eu quero aplicar isso daqui, mas para o meu label eu quero aplicar também, eu quero mudar o visual, mas são outras regras, são outras propriedades que eu quero mexer. Então, depois que eu fechei as chaves aqui do H1, ó, eu posso vir aqui e colocar outro seletor de outra tag, label, abre chave, fecha chave e beleza, agora eu vou dizer quais são as propriedades CSS, qual é o CSS que eu quero aplicar para o elemento label, para todos os labels da minha página. Então vamos imaginar que os labels eu quero aumentar a fonte. Como é que eu aumento a fonte? Qual é a propriedade CSS para aumentar a fonte? Tem o font-size. E como que eu passo o valor aqui? O valor tem várias formas de mudar, né? Mas uma das maneiras é passando em pixels. Então eu posso passar um número de pixels. Então font size 20 px. Px é a abreviação para pixels. Então essa é uma das formas de você mudar o tamanho da fonte de um elemento, passando o valor em pixels. Será que deu certo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, ele aumentou aqui o label, ó. Tá bem grandinho aqui, ó. Vamos só fazer um teste. Vou colocar um valor bem absurdo aqui, ó, 40 pixels. Ó, percebe que ele aumentou, então tá funcionando, ó. Ele aumentou, mas só o label, ele não aumentou a fonte do H1. Porque o font size 40 está sendo aplicado apenas ao seletor label. Então, eu consigo separar, né, o visual de cada elemento da minha página dessa forma. Beleza? Aí vamos voltar aqui, vou colocar 14 pixels. Beleza. Pronto. Opa. Então tá aí. Então, essa é a segunda maneira da gente aplicar o CSS. Na tag style, dentro da tag head, só que aí eu tenho que passar o seletor para eu dizer em quem eu vou aplicar uma ou mais propriedades que a gente está definindo aqui. E eu posso ter vários seletores, cada um com suas propriedades distintas. Beleza? Essa é a segunda forma. Essa daqui também você vai encontrar em páginas HTML, quando você for trabalhar aí com programação e tal. É uma segunda maneira, melhor do que aquela primeira diretamente nas tags, porque eu consigo reaproveitar, né, alguns trechos de código, porém ela também não é considerada uma boa prática, porque se eu tenho várias páginas HTML no meu site, na minha aplicação web, algo que é super comum, eu vou ter várias páginas. Aqui eu vou ter a página de cursos, a página de matrículas, a página de cadastro de alunos, a página de cadastro de turmas. São páginas HTML distintas. E se eu quiser usar o mesmo CSS nessas múltiplas páginas? Eu teria que copiar essa tag style e colar dentro da tag head de todas as páginas HTML. Então percebe? Eu ia ter código duplicado da mesma forma. Não na mesma página, mas em várias páginas distintas. Então essa segunda abordagem, embora ela seja válida, funcione, ainda não é a mais recomendada. Então, poxa Rodrigo, como que eu faço então para usar o CSS da forma mais recomendada, de tal maneira que eu consiga ter reaproveitamento de código, sem duplicar código de maneira desnecessária? Aí agora vem a terceira maneira, que é isolar mais ainda esse CSS. Ele não vai ficar dentro de uma página, ele vai ficar num arquivo separado que eu consigo importar dentro de cada página. Então, essa vai ser a terceira abordagem. Aí a gente vai ter que criar um novo arquivo aqui no nosso projeto. Vou clicar aqui para abrir o Explorer à esquerda. Nosso projeto até então só tinha um único arquivo, que era a nossa página HTML. Vou clicar no ícone aqui de New File. Agora a gente vai criar um novo arquivo, que eu vou chamar de estilos. Ponto, e a extensão dele não é .html, porque ele não é uma página, é .css. CSS é uma extensão de arquivos também. Então, o arquivo CSS serve para isolar trechos de CSS. Então, eu vou trazer todo aquele trecho, só que aí eu não preciso mais da tag style. A tag style é só porque eu estava dentro do HTML. Então, eu vou dar um Ctrl X apenas nos seletores. Vou apagar essa tag style da minha página HTML. Vou lá no arquivo estilos.css e pronto, vou colar aqui os dois seletores para fazer as mudanças, né, do visual da página. Voltei para a página, perdi tudo. Por que eu perdi? Porque eu criei um arquivo chamado estilos.css, joguei nele os seletores. Mas lá na minha página HTML eu não estou importando esse arquivo para dentro da página. Então a página não vai perceber que tem um arquivo CSS na página, na mesma pasta e importar sozinho. Não, não é assim que funciona. Se eu quiser usar esse arquivo CSS na minha página, eu tenho que fazer a importação dele
na página. Como que eu faço a importação? Lá dentro da tag head, é na tag head porque é uma configuração, só que não é mais a tag style. Existe uma tag chamada link, que serve para linkar arquivos externos. Então eu vou usar a tag link. Essa tag link ela tem dois atributos aqui que eu tenho que utilizar. Um deles se chama rel, para dizer qual é a relação, né, qual é o tipo de referência de arquivo. E aqui no rel a gente passa style sheet, folha de estilos, que é o tal do CSS, é uma folha de estilos. E ela tem uma outra propriedade que é o href, onde eu passo cadê o arquivo, cadê o caminho desse arquivo que eu quero importar. Como o arquivo está no mesmo diretório da página HTML, é só eu passar o nome dele direto aqui, estilos.css. Mas é comum a gente separar arquivos de CSS em pastas. Então, se eu tivesse uma pasta aqui, sei lá, CSS, e dentro dela que tivesse o arquivo estilos.css, aqui no href eu passaria css/estilos.css. Então, eu saio navegando nas pastas, na estrutura de diretórios, de acordo com a estrutura do meu projeto. Beleza? Então, tome esse cuidado. No nosso caso aqui, por enquanto, eu vou deixar no mesmo diretório, a gente só tem esses dois arquivos, depois a gente faz a organização aqui para ficar melhor, aí a gente vai ter que trocar o href para seguir a estrutura de pastas do nosso projeto. Beleza? Então agora sim, ó, dei um F5 lá, não precisei fazer o F5 porque eu estou usando o Live Reload, né, aquela propriedade do Live Server, né? Então dei um Ctrl S lá no arquivo, ele já faz o reload sozinho e ele já voltou a pegar. Ó. Então o título está centralizado em azul e os labels estão com a fonte de 14 pixels. Então, funcionou. Beleza? E essa terceira maneira de aplicar o CSS é a maneira recomendada. A maneira na qual a gente isola o código CSS num arquivo separado. Então, aí sim, agora cada macaco no seu galho, né? HTML na página HTML, no arquivo HTML, CSS no arquivo CSS. Então, cada coisa no seu devido lugar. E, para juntar essas coisas, eu uso essa tag link dentro do HTML. Pense nela como uma importação. Eu estou importando um CSS dentro da minha página. E aí, agora resolve aquele problema. Se eu tiver uma outra página HTML e eu quiser importar os mesmos estilos visuais, é só eu declarar a tag link importando o CSS. Ah, mas a tag link vai ficar duplicada. Beleza, mas a tag link é só para importar o arquivo. Eu não estou duplicando o código CSS. Esse código está isolado num único lugar. Beleza? Então, o código em si CSS ele não está duplicado, ele é único. E o arquivo é que é importado em múltiplas páginas. E aí eu tenho o máximo de reaproveitamento. Beleza? Essa é a prática recomendada e a mais comum de você ver em sites e aplicações web. Beleza? Então, tá aí. Aprendemos aqui um pouquinho do CSS, né? Aí é óbvio, né? O CSS ele tem várias propriedades aqui, né? Eu mostrei 3 propriedades para vocês, ó. Text Align, que é para alinhar. Eu posso alinhar o centro, a esquerda, a direita, justificado. Tem o Color, que é para trocar a cor de texto. E aí tem as várias maneiras de você passar a cor. Pode passar o nome da cor direto, pode passar a notação RGB, hexadecimal, dentre outras. E existe a propriedade Font Size para a gente trocar o tamanho da fonte, para aumentar, para diminuir, enfim. Então, são apenas 3 propriedades. Mas o CSS, como eu mencionei, né, ele tem centenas de propriedades do CSS. Cada uma para aplicar um estilo visual distinto. E cada uma tem a sua particularidade do jeito de aplicar o valor. Então, essa é uma das dificuldades do CSS. Você saber qual é a propriedade, qual é o valor, como que eu passo o valor, porque são muitas possibilidades. Beleza? Então, para esse vídeo, esse que era o objetivo, eu queria mostrar para vocês, né, só esse primeiro contato com o CSS. Como é que funciona o CSS, o que é esse tal do CSS, como é que eu aplico, como é que eu faço mudanças visuais na minha página, qual é a sintaxe para eu escrever o código do CSS, as maneiras de usar o CSS dentro da página e o jeito apropriado, né, que é separando num arquivo específico e importando ele na nossa página. E eu mostrei algumas poucas propriedades aqui. Num próximo vídeo, a gente vai continuar estudando o CSS, eu vou mostrar outras
propriedades do CSS, vou mostrar o segundo problema do CSS que existe, vou mostrar outros seletores e a gente começa a mexer no visual da nossa página de uma maneira mais profissional, beleza? Mas para hoje, para começar a brincar, esse que era o objetivo. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido aí um pouquinho sobre CSS. Se ficou alguma dúvida, já sabe, deixa aí nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um abraço e até lá, tchau, tchau.